Bom dia, você que está em casa acompanhando o nosso culto, muito obrigado por você estar conosco todas as manhãs de domingo, no nosso culto da noite. Queria começar uma breve reflexão nessa manhã sobre a gratidão. A Sociedade Americana de Psicologia diz, num artigo recente, numa pesquisa que foi feita em 2015, que mostrou que os pacientes cardíacos que faziam as suas anotações num diário a respeito de suas melhoras gradativas, esses pacientes, em 8 dias de observação e de estudo clínico, eles começaram a usufruir de melhoras no seu quadro geral. O seu humor começou a melhorar, sono, as inflamações também deram uma reduzida. Isso é o efeito terapêutico da gratidão observado por uma sociedade de psicologia respeitada nos Estados Unidos. A gratidão não é só um exercício de pensarmos terapeuticamente, é um mandamento. A Bíblia nos manda sermos gratos, sermos agradecidos. E eu queria que você meditasse nessa manhã sobre isso, a importância de sermos gratos a Deus. Eu, por exemplo, se eu puxar aqui na minha memória recente, ontem, voltando de São José dos Campos, eu estava dirigindo o carro, mais ou menos a 100 por hora na Dutra. Nossa, na Dutra é 110, eu estava a 100 por hora de dia e de repente um carro que estava à minha direita entra na minha frente, aliás, entra lateral a mim, e iria causar um grande acidente. E naquela mesma hora, o Senhor nos ajude. E nós tivemos um reflexo. Eu estava com meus irmãos voltando de São José dos Campos e o carro não bateu naquele carro. Claro que na hora eu tive medo, óbvio, Você sente medo. Mas o sentimento imediato, aquilo tudo, sabe o que foi, irmãos? Gratidão. Senhor, muito obrigado, porque deu tempo de desviar desse carro. O Senhor me guardou e guardou aquele motorista. E eu saí dali orando por aquele motorista. É claro que você nessa manhã e eu também temos motivos de pensarmos, bem, eu não acordei lá tão bem assim, com muita vontade de dar gratidão a Deus, de oferecer a Ele a minha gratidão. Mas pense, meu querido, Deus sabe que nosso coração precisa ser grato a Ele, em todos os aspectos. Primeiro, porque nós fomos feitos e o pecado nos desconfigurou completamente. É mais comum a gente acordar com um humor um pouco abalado do que acordar com aquele sorriso de girassol, não é verdade? Mas o fato é, a palavra de Deus nos chama à gratidão, nos chama a sermos agradecidos. E eu queria ler com você um texto que Davi, o grande rei Davi, falou lá em 1 Crônicas sobre isso, tá bom? Vamos ler, eu queria pedir aqui para projetar aqui. A gente vai ler esse texto de 1 Crônica, capítulo 29, do verso 11 ao verso 13. Enquanto o Guilherme vai preparando lá, eu vou vendo aqui para a gente meditar nesse texto nessa manhã. E eu quero pedir de você, meu irmão, minha irmã, que você medite nas palavras dessa leitura matinal. Acho que não veio ainda, enquanto isso eu vou ler aqui. Diz assim em 1 Crônicas, por favor acompanhem comigo. Disse Davi, na hora da consagração do templo, ele disse essas palavras: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o Rei, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão força e o poder para exaltar e dar força a todos. Verso 13 diz: Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Medite sobre isso. Medite nessa manhã para que seu coração se encha desse sentimento de gratidão. É um antídoto. É um escudo, é uma proteção contra as nossas
nossas desconfigurações contra o orgulho, contra o sentimento de autocomiseração, autopiedade, medo. Já imaginaram a gente amanhecer todas as manhãs e dizer para o nosso mau humor, se for o caso: eu sou grato a Deus por ter aberto os meus olhos, eu sou grato a Deus por estar vivo. Pode até não parecer muita coisa, mas para uma amiga minha que estava no hospital internada há meses, e há 2 dias atrás ela abriu os olhos, saiu do respirador mecânico e sentou no leito da sua cama. Isso faz sentido, você acordar com um sentimento de gratidão. Então é isso que o texto diz, sermos gratos a Deus. É claro que no contexto de Salomão, de Davi, ele estava exaltando a Deus pelo tempo, óbvio, mas nós nessa manhã vamos exaltar a Deus por nossa vida, o nosso tempo, o nosso corpo, o nosso coração diante dele. Então faça dessa manhã uma manhã de adoração. Eu quero te chamar a ficar de pé agora para a gente cantar e adorar ao Senhor, com todos os oxigênios que tiver no seu pulmão. Você vai cantar a Deus e louvar a Ele e exaltar o seu nome, dizendo como disse Davi: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos ao teu glorioso nome. Vamos orar? Pai bendito, nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque nos fazes merecedores por causa da graça, somente por causa da graça, de participar dessa herança, de sermos chamados como teu povo, de sermos, Senhor Deus, exortados a que vivamos para a tua glória e glorifiquemos o teu nome. Nós queremos fazer isso nessa manhã, queremos exaltar o teu nome, queremos magnificar o nome santo de Jesus nesse lugar, para que os céus de São Gonçalo possam ser cheios da glória de Deus, com louvores do coração grato a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque conseguimos levantar nessa manhã. Muito obrigado por estarmos aqui em comunhão com o teu povo, em comunhão, Senhor, contigo, e desejamos oferecer a Ti incenso de adoração nessa manhã. Dá, Senhor, que nosso coração se alargue ao pronunciar o Teu santo nome, que seja isso um deleite para a nossa vida, seja cura para a nossa alma, seja restauração para o nosso coração, e ao final, Senhor, glórias ao Teu santo nome eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Adoremos a Ele de todo o nosso coração. Eu me prostro aos teus pés, seu amor é derramado em mim. Eu me rendo ao amor, dando graças e louvores a Ti. Morrestes por mim, crucificado numa cruz se entregou. Do pecado lavou-me com o puro sangue que
nós, Senhor Deus, que sabemos que, Senhor, não há outro digno, Pai. Não há outro digno de receber toda a glória, honra e poder, Senhor, senão a Ti, Pai. Que nossos olhos, que nossa boca, que nossos ouvidos, nosso coração, Senhor, sejam voltados a isso, Pai. A Te engrandecer e Te glorificar, Senhor Deus, com toda a verdade e sinceridade por Ele, Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, a entregar um maravilhoso culto a Ti. Nos ensine, Senhor Deus, a proclamar o Seu Evangelho, Senhor Deus, mais e mais, Senhor Deus. Nos ensine a Te exaltar como o Senhor deve ser exaltado, Pai.
dia. Meus irmãos, eu não queria fugir muito não. Tá prestando atenção um pouquinho dos louvores que a gente cantou. A gente exaltou a majestade de Deus, exaltou o poder de Deus. Nesse louvor agora a gente falou sobre a santidade de Deus, sobre o quão santo Deus é. E eu fiquei pensando um pouco na minha vida, sabe? Em momentos onde eu canto sobre a santidade de Deus, eu falo sobre quão grande Deus é, sobre quão majestoso é, sobre quão poderoso é o nosso Deus, e ainda assim eu tento encaixar Deus dentro daquilo que eu acho que é correto, dentro daquilo que eu quero fazer. Como se o Deus tão grande, tão santo, tão poderoso pudesse caber no meu bolso. É um tanto quanto constrangedor eu cantar sobre isso, lembrar e ter essa percepção sobre o quão grande Deus é e confrontar isso com a minha vida, sabe? Entender de que muitas vezes eu faço uma aplicação e na verdade tem uma compreensão bem equivocada daquilo que Deus está fazendo. Deus é muito mais do que aquilo que eu consigo imaginar, do que aquilo que eu consigo pensar, do que aquilo que eu consigo reproduzir. E pensar nessas coisas, refletir em cima dessas coisas, me fez entender o quão eu ofendo a santidade do nosso Deus, esse Deus santíssimo, esse Deus todo-poderoso, quando eu acho que Ele cabe da minha agenda. Quando Deus é maior que tudo. Não tem espaço na minha agenda para que Deus caiba lá dentro. Na verdade, eu que faço parte da agenda dele. Eu fiquei pensando nisso, falando, cara, como eu tenho entristecido o Espírito Santo através dessas coisas. Eu acho que a gente pode fazer desse momento um momento de reflexão, onde você possa estar pensando o que você tem feito que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. O que você, como pessoa, como ser humano individual, tem feito que possa estar ofendendo a santidade do nosso Deus, ofendendo a majestade do nosso Deus. Ele não é um qualquer, Ele não é um irmão nosso, Ele não é um amigo só. Ele é o Deus Santo, Criador dos céus e da terra, Senhor sobre todas as coisas. É o mesmo Deus que chama a existência as coisas como se elas já tivessem existido. Como se aquilo fosse claro na mente dele. É o mesmo Deus poderoso para poder criar qualquer coisa só com o tom da sua voz. O Deus que diz para o mar, vai, ele vai. O Deus que diz para os trovões, vão, e eles vão. O Deus que pode dizer para a montanha, desce, e ela desce. Deus que dá ordem a todas as coisas. Deus que é poderoso para fazer, cuidar e julgar tudo. Deus justo, Deus santo, é esse Deus que a gente tem ofendido. É esse Deus que eu tenho ofendido com os meus pecados. É esse Deus que você tem ofendido com os seus pecados.
Então que a gente consiga fazer desse momento um momento de reflexão, onde a gente consiga trazer a memória o que eu tenho feito que tenha ofendido a santidade do nosso Deus, o que eu tenho feito que tenha ofendido a santidade do meu Deus, o Deus Santíssimo, um Deus que tem o nome Santo, Santo, Santo. Um Deus que, por ser tão santo, não tolera nenhum tipo de pecado, nem aquele que a gente, por nossa maldade, possa considerar pequenininho. Então, você consiga ter esse momento de reflexão, assim como eu estou tendo desde o momento do louvor ali, desde quando iniciou o nosso culto. Tire um momento em oração, traz a sua memória aquilo que tem sido a sua vida, como você tem andado, como você tem pensado, o que você tem feito. Eu não falo para a igreja como uma unidade nesse momento, estou tentando focar esse discurso em você como pessoa. Tentar pensar nisso. E a própria Escritura vai dizer que se a gente disser que não tem pecado, a gente engana nós mesmos e faz de Deus mentiroso. Então eu vou deixar que você tenha um minuto de reflexão, um minuto em oração, onde você consiga estar pensando na sua vida e que tire desse momento um momento de arrependimento, um momento de contrição, onde você possa falar: Deus, eu tenho pecado contra você, Deus, eu tenho ofendido a tua santidade, a tua majestade, eu peço que você me perdoe. João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é necessário que a gente tenha sempre esse momento de confissão de pecados a Deus. Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Ele é um Deus santo, santíssimo, como a gente disse, não tolera nenhum tipo de pecado. Mas Deus fez homem em Jesus, pagou o preço da nossa dívida, morreu no nosso lugar, para que a gente pudesse ser perdoado, para que a gente pudesse passar a eternidade com Deus, para que no dia do juízo seja a justiça de Deus levada, a justiça de Jesus levada em consideração e não os nossos pecados. Vamos orar? Senhor, me perdoa por ofender o Teu Espírito, me perdoa por ofender a Tua santidade, Deus. Peço que o Senhor me perdoe porque eu tenho uma compreensão errada muitas vezes sobre quem Você é. Eu não consigo entender sobre a Tua santidade, sobre o quão grande Você é. Isso está além da minha compreensão, Deus. Eu peço que o Senhor me perdoe, porque eu Te ofendo com uma certa frequência. Pai, me perdoa se não, me perdoa porque eu tenho envergonhado o Teu Evangelho muitas vezes. Obrigado, Deus, porque o Teu Filho morreu no meu lugar. Muito obrigado porque a Tua graça me alcançou. Muito obrigado porque não são os meus atos que vão ser levados em consideração, mas eu peço que a Tua transformação em mim não pare. Da mesma forma como eu peço por mim, Deus, eu peço pelos meus irmãos, que o Senhor continue transformando a cada um todos os dias, assim como o Senhor disse que faria. Perdoa os nossos pecados, Deus. Tem misericórdia de nós, porque nós somos Teu povo. Tem
misericórdia de nós, porque nós somos teus filhos. Que nunca o teu Espírito Santo pare de falar aos nossos ouvidos, que nunca o teu Espírito Santo pare de tocar os nossos corações, que a gente sempre venha ter consciência dos nossos pecados, para que a gente se arrependa e consiga honrar o Senhor através disso. O meu desejo era que o Senhor tirasse hoje de nós essa mancha que contamina o nosso ser, que o Senhor tirasse de nós o pecado, mas eu sei que tem um dia reservado para isso, onde o Senhor há de ser glorificado, onde o Senhor vai vir para nos buscar e o Senhor fará nova todas as coisas. Mas enquanto isso, Deus, continua operando a tua transformação em nós através do teu Espírito, para que a gente te ofenda cada vez menos, para que a gente cresça a estatura do teu Filho. Pai, eu peço que através disso o Senhor esteja nos transformando, que o fruto do teu Espírito seja visto em nossas vidas, que o Senhor nos ensine cada vez mais sobre quem você é, que o Senhor nos dê um coração contrito, que o Senhor nos dê um coração generoso, sempre disposto a dar, sempre pronto para ouvir, entendendo sempre que o que o Senhor fez por nós é maior que qualquer coisa, entendendo que melhor é dar do que receber. Continua mudando o nosso coração, Deus, para a honra e glória do seu nome. Amém. Meus irmãos, eu acho que ainda nesse espírito, e sendo bem breve, que a gente consiga mesmo mostrar o fruto do Espírito do nosso relacionamento com o nosso Deus. Que a gente consiga ser generoso, que a gente consiga ser altruísta e não como quem quer receber alguma coisa em troca, não como quem entende que esse é o fruto da salvação, mas como alguém que tem um coração alegre e gracioso, alegre e agradecido no nosso Deus, por aquilo que Deus fez por nós. Podemos fazer parte da missão de Deus, na plantação de novas igrejas, na expansão do reino de Deus. Então a gente vai abrir para o nosso momento de generosidade, onde você pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas, colocar nos gasofilácios aqui. Para quem está assistindo de casa, pode fazer isso via transferência bancária. Para quem trouxe cartão, quer fazer isso por crédito, por débito, tem a maquininha lá atrás com a Luísa. Que você tenha alegria, o coração alegre, entender que você está participando daquilo que Deus está fazendo na cidade de São Gonçalo, em São José dos Campos com a nova plantação e em Itaipuaçu com a nova plantação. Que o Senhor seja honrado através de nós e que Deus, assim como Ele prometeu, que Ele possa estar sustentando a igreja dele e os filhos dele. Vocês podem ver. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, abraço forte, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada, eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo,
consagrado. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande sou. Eu não sou nada, eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti, sem tua presença, sem tua presença. Sem tua presença, como eu te quero, se eu te prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Senhor Deus. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom poder ver alguns amigos e irmãos retornando depois de um bom tempo. Hoje um dia especial, nós convidamos os irmãos, os amigos para participarem do almoço hoje aqui na igreja. Nós estamos felizes porque muitos se inscreveram e vão participar desse almoço com a gente. Esse almoço é um almoço missionário, ele tem o objetivo de ajudar nas plantações que nós estamos fazendo. Temos plantação em São José dos Campos e temos uma agora em Itaipuaçu. Começa agora em março. E o almoço de hoje ele vai ser destinado à plantação de Itaipuaçu. Na liderança do presbítero Luiz. Ele não está aqui, ele está lá no local, precisou ir lá, mas daqui a pouco ele chega para o almoço. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser se envolver nessa plantação de Itaipuaçu, Luiz é o responsável por essa plantação. Ele tem uma equipe que já está trabalhando há um tempo. Se você quiser fazer parte dela, você pode conversar com o Luiz e com certeza você será muito bem-vindo. Então, muito obrigado por ter vindo nessa manhã, não só para assistir ao culto, como também para participar desse almoço. Então, dessa forma, você também está participando nessa plantação. Nem sempre a gente pode ir, botar a mão na massa, mas se a gente puder participar de alguma maneira, isso já é uma bênção. E graças a Deus pela vida dos irmãos. Logo depois que a gente terminar o culto, nós vamos fazer um movimento aqui dentro para arrumar as mesas, colocar as cadeiras para que vocês, ao serem servidos, vocês possam vir para cá e comer
tranquilos, no ar-condicionado, batendo um papo, junto com a sua família, seu amigo, tá bom? Sem pressa, e que seja um momento maravilhoso de Deus na nossa vida, tá bom? Eu queria orar com vocês, agradecer a Deus pela oportunidade de poder prestar culto a Ele e de nessa manhã cantar louvores. Eu sei que para muitos, às vezes isso aqui cai às vezes numa rotina, e isso não é bom, porque isso aqui não é uma rotina de vida, isso aqui é uma expressão de amor constantemente a Deus. Então nós fazemos isso aos domingos, estamos aqui, mas toda a nossa vida é uma expressão de louvor ao Senhor, é culto. Então, mas eu quero agradecer Ele pela oportunidade de estar aqui, para participar com vocês, compartilhar com vocês a palavra de Deus. Então feche seus olhos, assim mesmo sentar, vamos orar. Pai querido, obrigado pelo tempo que estamos aqui. Obrigado por tudo que está acontecendo nessa manhã, é fruto da Tua bondade, é fruto do agir do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele nos guie nessa manhã. Nos ajude para que possamos entender e sairmos daqui diferentes da maneira como entramos. Diferente no sentido de que todos os dias, todos os momentos, a cada segundo da nossa vida, somos convidados pelo Senhor a progredir e crescer em fé, crescer em conhecimento. Que o Senhor nos ajude, possamos sair daqui nessa noite, nessa manhã, desafiados a viver o Evangelho, a nos sacrificarmos cada vez mais uns pelos outros e a expressarmos o Teu amor. Nos ajuda, por favor, em nome de Jesus. Amém. Bem, deixa eu abrir meu copinho d'água. Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, ou não sei, talvez a máscara esteja me dificultando, mas eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o Alessandro, eu sou um dos pastores auxiliares dessa igreja, junto com o pastor Paulo, e para mim é um prazer tê-los aqui. Eu estou muito feliz, eu estou recebendo uma, não vou chamar de amiga, mas eu acho que já faz parte da minha família, Roseli, que está lá atrás. Fiquei feliz em vê-la aqui, a gente sempre fica feliz quando ela vem para a região de São Gonçalo e sempre é bom ter junto. Então eu estou feliz por vê-la ali, meu coração está muito alegre por isso. E feliz também pela presença de vocês. Bem, eu hoje queria falar um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo. Eu acho que vocês devem conhecer bastante essa parábola, essa história que Jesus contou para os discípulos. E Jesus usava muito parábolas para falar algumas histórias, para contar algumas histórias, né? Eu acredito que deva existir mais de 40 parábolas na Bíblia. Se eu não me engano, deve chegar aí aos 44, 45 parábolas, não me recordo bem. Mas Jesus usava esse meio para alguns momentos explicar algumas coisas meio que complexas da vida, apontando para algo que ia acontecer, como deveria acontecer. Ele usava meios do dia a dia, histórias, situações do dia a dia para expressar algo, né? Uma história que ele queria contar e explicar de maneira mais fácil para as pessoas, de forma também que somente os seus discípulos entendessem. Então existiam momentos em que ele queria ser bem claro para os discípulos, fazendo com que somente eles entendessem aquilo que estava sendo falado naquele momento. Então ele usava parábolas para fazer isso. E a parábola que nós vamos ler hoje e conversar um pouco é a parábola do joio e do trigo. Como eu falei para vocês, ela está em Mateus 13, do 24 ao 30. E graças a Deus que naquele dia os discípulos tiveram dificuldade de entender e eles perguntaram para Jesus. E o fato deles terem perguntado para Jesus o que significava aquela parábola, Jesus explicou, e hoje para mim e para você não temos dúvida. Assim como por conta da dúvida que eles tiveram, nós também fomos explicados a respeito dessa parábola. Só que existem algumas aplicações nessa parábola, existem alguns detalhes ali que eu queria hoje conversar um pouco com você a respeito dela. A minha intenção não é que você comece a pensar a respeito
se você é trigo, se você é joio, ou que você olhe para a vida de alguém já entendendo que ele é um joio, e que você olhe para a vida do outro dizendo que ele é trigo. A intenção da parábola não é essa. Nem é a minha intenção aqui hoje dizer se você é um joio, se você é um trigo, se você está vivendo como joio ou como trigo. Não é isso. A parábola, ela não tem esse objetivo. A parábola, ela tem o objetivo de nos apontar algumas coisas que são interessantes e, de fato, traz conforto, sim, para a vida daquele que é uma semente de trigo. E um desconforto para aqueles que, ainda que não percebam, mas são sementes de joio. Mas o que a parábola registra para nós é uma soberania, um cuidado daquele que semeou o trigo. Isso é muito interessante, isso é muito legal para mim e para você. Então, Jesus, ele contou a parábola para os discípulos e ele disse o seguinte. Primeiro, eu queria só lembrar para vocês, eu tirei aquele tema ali de um versículo. Aquela frase ali está contida num versículo, né? Deixem que cresçam juntos até o dia da colheita. Esse é um ponto muito interessante da parábola, porque qualquer um de nós, se estivéssemos naquele lugar, com certeza teríamos tido a mesma atitude daqueles servos quando perceberam que ali existia uma semente ruim. A primeira coisa que eu e você fazemos quando nos deparamos com situações que não são interessantes para nós, é tentarmos tirá-las do nosso caminho, é arrancar, é de alguma maneira fazer com que elas sumam de nós, da nossa vida. E por isso que eu usei aquele tema, deixe que cresçam juntos até a colheita. Isso foi o que o semeador falou. Ele falou, não arranca não, deixa ali, vocês vão ver isso no texto. Então isso é um ponto muito importante da parábola, que ao mesmo tempo que nos assusta, traz conforto. Nós viveremos juntos até o dia da grande colheita. Então não fique triste se do teu lado, e o contexto aqui, eu estou trazendo algumas coisas já para vocês, para que vocês caminhem comigo. O contexto aqui não é um contexto de igreja, é um contexto de mundo. É um contexto de mundo. É do seu local de trabalho, da sua casa, do dia a dia, dos seus negócios, da sua vida num geral. Aonde você estiver, onde estiver uma semente de trigo, Jesus está dizendo que ali também vai existir uma semente de joio. Mas o interessante é que eles vão crescer juntos. E chegará um dia que eles serão separados. Mas por enquanto, vamos viver juntos. Vamos caminhar juntos. Cada um mostrando para aquilo que foi criado. Amém? Meio complicadinho, mas é bíblico. Tá bom? Diz assim, Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. É uma outra parte do texto que vale a pena você gravar. O inimigo vem, semeia e vai embora. Ele some. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Ele respondeu, um inimigo fez isso. Os servos lhes perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes, para que sejam queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. A parábola ela termina de uma forma bem pesada, difícil às vezes de aceitar, mas é uma realidade. É uma realidade que eu e você precisamos entender e acreditar. Existe semente boa
e semente ruim. A parábola que nós lemos agora, Jesus, por se tratar de parábola, ele usa uma linguagem onde ele fala de semente, ele fala de planta, ele fala de uma lavoura. E ele fala que existe um homem que tem esse campo e semeia ali uma semente de trigo, mas em algum momento do seu trabalho, do seu dia a dia, ele vai descansar. E é justamente nesse descanso que chega um inimigo e coloca ali uma semente de joio, que quando então o trigo cresce e apresenta o seu fruto, eles percebem que ali tem uma semente diferente. É óbvio que eles percebem que ali tem uma semente diferente, uma planta diferente, uma erva diferente, porque ela não deu o fruto que aquela semente que foi plantada deu. Vocês já devem ter ouvido muito a respeito dessa parábola e a respeito também das aplicações que é feita quando se fala de joio e de trigo. São plantas semelhantes, elas se parecem muito uma com a outra durante o seu crescimento. Por isso que o semeador diz, não, cuidado, não arranque agora, porque vocês podem se confundir, vocês podem tirar o trigo junto com o joio. Na hora de quando vocês forem arrancar, vocês podem não perceber que o que vocês estão tirando é trigo e de repente vocês acabam com a plantação. Isso traz uma outra lição para mim e para você. Não somos nós que fazemos a colheita, nós somos a semente. Então não cabe a mim e a você, nessa caminhada de vida, fazer julgamento de ninguém. De ninguém. Nós, hoje, o Espírito Santo, a graça de Deus na minha e na sua vida, nos proporciona viver em obediência à palavra de Deus e, consequentemente, isso gera frutos de mudança, de transformação na vida das pessoas que nos cercam. Automaticamente as pessoas olham para mim, para você e chegam a uma conclusão ou um pré-julgamento. Não, esse é filho de Deus. E também, às vezes, quando a gente vê pessoas no nosso convívio, na nossa família, no nosso local de trabalho, e às vezes levanta uma bandeira, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas que de repente você percebe ali algumas atitudes que não são de um cristão, não é de uma pessoa que conhece a Deus, e você logo diz, não é um cristão, não é um convertido. Então isso não cabe a mim e a você fazer esse julgamento. Não cabe. O que cabe a mim e a você, o que cabe a alguém que é uma semente de trigo, que cabe a alguém que é um filho de Deus, na sua própria vida, no seu jeito de viver, e ensinando aquela pessoa que está ao seu lado, onde ela expressa algumas atitudes, um comportamento, uma maneira de pensar, uma maneira de se relacionar com Deus equivocada, e aí a sua vida, o seu jeito de ser, o fruto que sai de você, possa gerar nela um momento de observar a vida e falar, tem alguma coisa diferente, porque eu falo que acredito em Deus, que sirvo a Deus, mas ao mesmo tempo o meu amigo, o meu irmão, ou o meu pai, ou a minha esposa, o meu esposo, ele tem reações diferentes da minha. E aí você começa a perceber. Não significa que quem percebe que o outro dá fruto é um joio e que aquele que está dando fruto é um trigo. O texto deixa bem claro que essa separação, ela só será possível por Jesus Cristo, por Deus. Eles sim conhecem o coração de cada um de nós. Só Ele que conhece. Por isso que quando os seus servos que estão ali querem te falar, não porque vocês vão com certeza cometer uma injustiça. Não porque com certeza vocês podem agir segundo o coração de vocês. Não porque aquilo que vocês veem eu consigo ver além. Então espera um pouco. Vai chegar uma hora que tudo vai ficar claro. E aí eu vou dar ordem
para que isso seja separado. Por enquanto, fiquem de olho no campo. Olhem as duas sementes. Cuidem dessa plantação e esperem quando eu der a ordem. Esperem quando eu der a ordem para que haja essa separação. Ele então começa a dizer para eles, a contar um pouco. Eles criam o desejo de ir lá e arrancar. Ele pede então para que eles esperem, para que eles não arranquem o trigo ou vice-versa. Jesus diz, o semeador diz, Jesus contando a parábola, diz que chegará um tempo em que eles serão separados, para onde, qual é o fim de um e o fim do outro. Jesus, quando ele começa a falar dessa parábola, do joio e do trigo, o capítulo 13 de Mateus, logo no início, vai dizer que ele saiu de uma casa. Ele sai de uma casa e ele começa a falar para as multidões, e ele vai então, ele se assenta à beira ali do mar da Galileia, e naquele dia uma grande multidão está ali para ouvir tudo que ele tinha para falar. Ele sobe no barco e quando a multidão fica em pé na praia, eles ficam ali escutando todos os seus ensinamentos. Naquele mesmo dia, se você for perceber ali no mesmo capítulo, você vai ver Jesus contando uma série de parábolas. Dentro do capítulo você vai ver uma série de parábolas, umas 7 parábolas mais ou menos, elas estão ali. 4 dessas parábolas Jesus conta para os discípulos na presença da multidão. E outras 3 ele conta só para os discípulos. Só estou dando para vocês um resumo de todo esse capítulo que nós estamos falando. As primeiras parábolas ele vai falar sobre a respeito do reino dos céus, ele vai falar sobre o semeador, o joio, o trigo, o grão de mostarda, o fermento, e ele vai contando algumas parábolas. Essa parábola que nós estamos lendo, ela vem na sequência da parábola do semeador. E por que eu estou citando a parábola do semeador? Porque Jesus usa a mesma figura, a mesma linguagem, os mesmos elementos. Ele vai falar de plantação, ele vai falar de semente, ele vai falar de terra. Só que na parábola do semeador, ele vai chamar a atenção para a boa semente que foi plantada em vários solos, em vários lugares. E aí a explicação da parábola, mais uma vez os discípulos vão e pedem. Ele vai falar que o semeador saiu e começou a semear uma boa semente, e elas foram caindo em lugares diferentes. Tiveram aquelas sementes que caíram em lugar com espinho, um coração mais duro, onde os prazeres da vida, as coisas da vida, os desejos, os sonhos desse mundo, foi lá e não deixou aquela semente crescer. E ele fala da semente que caiu na beira do caminho, que vieram os pássaros e comeram a semente, mas também ele diz que a semente caiu num lugar fértil e ela cresceu, ela frutificou e ela produziu. O que chama atenção nessa parábola são as sementes que foram colocadas, são os solos que tinham ali. Agora, na próxima que nós estamos falando, ele vai chamar a atenção para as sementes, ou seja, são 2 sementes que foram plantadas no mesmo campo, numa mesma terra. Então, a ideia agora, nessa outra parábola que nós estamos falando, é a respeito dessas 2 sementes que foram plantadas. Isso significa, e mostra para mim e para você, se na primeira parábola ele fala de uma semente que foi colocada em vários corações, caiu em vários solos, ele agora está chamando a atenção de 2 sementes sendo plantadas no mesmo campo, no mesmo lugar. E aqui campo, ele está se referindo ao mundo quando ele vai fazer a sua explicação. Quando ele fala dessas 2 sementes no mesmo lugar, ele está sinalizando para os discípulos que no mundo nós viveríamos juntos
Os cristãos vão viver juntos com pessoas, com um sistema, com uma organização que o tempo todo vai jogar contra, vai impedir, vai tentar impedir que essa plantação cresça e dê o seu fruto. Ou que antes mesmo dela chegar ao seu tempo de frutificar, de mostrar o seu fruto, haja muitas dificuldades para que isso aconteça. Então, quando o Evangelho é pregado e chega na mente das pessoas, no coração das pessoas, que a vida cristã se torna um mar de rosas, onde todas as coisas vão dar certo, onde nós não vamos ter mais problemas, dificuldades, onde as pessoas que vão estar à nossa volta, seja no nosso trabalho, seja na escola, na faculdade, seja em qualquer lugar, essas pessoas vão sempre nos tratar com carinho, vai ser uma harmonia em todos os sentidos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós vamos viver o Evangelho, caminhar nessa vida, com o objetivo de darmos fruto, de sermos frutíferos, lembrando que constantemente teremos ao nosso lado essa semente do joio, que muitas vezes em meu e em seu coração nós queremos arrancá-la, nós queremos tirá-la de uma vez por todas. Quantos de nós aqui já não tivemos problemas, ou estamos passando por alguns problemas, às vezes até dentro de um trabalho, da empresa, com um patrão, com um amigo, com alguém que está ali o tempo todo, sabe? Como a gente diz, é carne de pescoço. Então são situações que vão vir para dificultar a trajetória, a sua trajetória, a trajetória dessa semente de trigo, dela crescer. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ler, o Google vai te dar tudo isso. Tudo isso que eu vou te falar agora tem no Google. Eu estava dando uma olhadinha num site sobre agricultura e comecei a ler várias coisas, porque eu quis saber um pouco sobre essa planta. Tanto o joio quanto o trigo. Vocês devem conhecer também. No contexto de Jesus, naquela época, existia uma atitude muito covarde na questão dos campos, das plantações. E Jesus acaba usando aqui esse exemplo, mas ele deixa claro para eles a ideia. Antigamente, existiam brigas entre os donos de campos naquela época de Jesus. E quando eles viam uma plantação bonita, eles iam lá e tentavam prejudicar a plantação da outra pessoa, justamente lançando ali sementes de ervas daninhas, sementes de plantas que viriam a prejudicar a plantação do outro. Então, quando Jesus usa a figura de que o inimigo veio e plantou ali e foi embora, isso era o que acontecia constantemente naquela época de Jesus, quando as pessoas tinham os seus campos, os seus terrenos e faziam ali suas plantações. Era uma coisa, algo maldoso, era algo de alguém que queria prejudicar o outro, mas existia. E criava uma grande confusão, haviam perdas naquilo que foi plantado, e acontecia às vezes, se você for ler um pouco, acontecia às vezes de você perder toda aquela plantação, e você arrancar, jogar fora e ter que fazer tudo de novo, porque alguém chegou ali e botou uma semente de uma forma maldosa. Então Jesus usa esse cenário justamente para explicar isso para os discípulos. Então, o joio, se você for olhar no Google, por exemplo, você vai ver que ele é uma semente, ele é uma erva daninha e que ele tem uma facilidade de agregar nele um fungo extremamente destruidor. Destruidor. Tanto para o humano como para um animal. Ao ingerir aquilo dali, ele pode trazer danos terríveis à vida de uma pessoa ou de um animal. E a grande dificuldade é que ele se parece muito com o trigo. Ele se parece muito com o trigo. Mas, o que traz conforto para a semente de trigo que está cercada de semente de joio, é que aquele que a semeou, ele está cuidando. Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo de separar.
Ele não vai deixar que ela prejudique, Ele não vai deixar que ninguém prejudique. Porque quando a semente é plantada, ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de dar fruto. A igreja foi plantada nessa terra para dar frutos. Se você ama Cristo, entende que Ele regenerou o teu coração, você é um filho dele, você foi plantado para dar frutos. E aí, quando vêm as dificuldades, quando aparecem essas sementes ruins, a ponto de trazer preocupação no meio do teu coração, lembre-se que na hora certa ela será tirada. Lembre-se que na hora certa ela será tirada. Por enquanto, viva sob o cuidado daquele que te plantou. Viva usufruindo desse cuidado. Porque às vezes as preocupações, as tensões da vida, ela nos tira desse prazer de frutificar, nos tira do prazer de darmos bons frutos. Porque às vezes nós nos preocupamos muito. Lembre-se, vai continuar por muito tempo, irmãos. Isso só vai ser separado no dia da colheita. E aí Jesus então começa a falar justamente dessa erva que causa todo esse dano, mas ele também fala do trigo que foi plantado, e ele vai falar do objetivo desse trigo. Esse trigo, quando ele cresce, ele dá uma espiga bonita, e vocês sabem que é através do trigo que vários alimentos são produzidos. Como que você distingue então um joio de um trigo? Isso é óbvio. O joio não produz nada. O trigo produz o fruto. Não sei se vocês, depois vocês jogam no Google e veem lá algumas plantações, vocês vão perceber que eles se parecem muito, mas tem algumas características de um do outro que começam a trazer a separação, começam a trazer as diferenças dele. O trigo, ele não tem nada que possa, ele não permite ser contaminado por qualquer erva, por qualquer bicho, qualquer erva que venha matar a plantação danosa como a do joio. O trigo, ele tem essa proteção, esse cuidado daquele que o plantou, porque ele precisa ser observado o tempo todo. Ele precisa ser olhado o tempo todo. Não é uma plantação que você faz e deixa, mas todos os dias ele precisa ser olhado, ele precisa ser observado. Isso significa, irmãos, que quando você vai para a Bíblia e a palavra de Deus diz que o Senhor não tira os olhos de nós um minuto sequer. Um minuto sequer. Deus está o tempo todo olhando para mim e para você, o tempo todo olhando para mim e para você. Quando o texto diz que o inimigo veio e lançou a semente do joio e foi embora. Diferente do trigo, que o semeador está ali cuidando, tá? A qualquer momento vai dar ordem aos seus servos para ir lá e fazer a colheita. Ele está cuidando o tempo todo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dificílimos, mas olha que coisa extraordinária, Deus está cuidando de mim e de você. E aqui eu quero, acho que eu falei isso semana passada, não lembro, mas eu quero trazer uma palavra de conforto. Eu sei que muitos de nós perdemos amigos, muitas pessoas estão morrendo, isso é óbvio, mas lembre-se que Deus é soberano. Lembre-se que diante de todo esse cenário, existem muitos cristãos, dentro de todo esse luto, de todas essas mortes, estão indo se encontrar com Jesus Cristo. É Deus cuidando, é Deus protegendo, é Deus mostrando o cuidado dele com todos, com aquele que está indo, com aquele que está ficando. Ele tem o controle de todas as coisas. Então a parábola ela mostra para mim e para você que de fato nós vamos viver juntos durante esse tempo. Vai mostrar que o semeador ele cuida do campo, ele cuida da semente, ele protege ela o tempo todo, porque ela vai crescer e vai dar fruto. E que chegará um dia em que nós vamos ser separados. E aí esse grande dia, ele é maravilhoso. É maravilhoso, porque ali ele vai falar, vocês
que através do Espírito Santo, através de uma vida de obediência, através da regeneração do meu Filho na cruz, permitiram vocês hoje se tornarem filhos e herdarem a vida eterna. Vocês que foram pedra de tropeço, motivo de escândalo, mentira, que viraram as costas o tempo todo, vão para o inferno para serem queimados, porque não existiam frutos na vida de vocês. Esse é o seu lugar. Então vai haver essa separação. Agora deixa eu falar algo para vocês. Eu já estou caminhando para o meu fim. O que a gente pode tirar dessa história e também pensar um pouquinho numa vida prática? Eu falei para vocês que nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas ao mesmo tempo nós não estamos aqui para vivermos sendo tolerantes com o pecado, com uma atitude errada de um amigo, de um parente da nossa casa. O fato de crescerem juntos não significa que eu aceito o que você faz e pronto. Não. Nós cristãos, através da palavra de Deus, nós podemos sim ajudar, disciplinar e corrigir o erro uns dos outros, em amor. Em amor. Não nos colocando naquele momento da correção ou da disciplina como se nós fôssemos melhores. Naquele momento ali, pelo amor e pela graça de Deus, você está sendo usado para ajudar uma pessoa. Não significa que naquele momento você possa julgar ser melhor do que ela, ou que naquele momento você está sendo um trigo e ele um joio. Não é nada disso. Mas, no Evangelho, na vida cristã, nós precisamos sim ficarmos atentos àqueles comportamentos que não são adequados para a vida de um cristão, para a vida de alguém que foi plantado como uma semente de trigo para frutificar. Então, eu tenho lá os meus filhos. Eu disciplino em amor. Eu oriento eles na palavra de Deus. E eu preciso fazer isso sempre. Então, eu tenho um amigo do trabalho que ele não é um cristão, ele é um ímpio declarado, mas nada impede de eu chegar para ele. Eu estava contando para o meu cunhado essa semana, um exemplo bem rapidinho. Eu trabalhava numa rede de lojas aqui em São Gonçalo. Eu cuidava dessas lojas. E um belo dia eu estava numa loja fazendo um trabalho, um rapaz chegou para mim e falou assim: Alessandro, eu queria conversar com você. Eu falei: vamos lá, vamos tomar um café? Eu falei: vamos. Imaginei que fosse uma coisa legal. E ele falou assim: eu queria deixar claro para você, porque eu sei que a qualquer hora você vai descobrir e isso não vai ser legal, mas eu estou me envolvendo com uma menina aqui da loja. Eu falei: cara, mas vamos lá. Só me responda uma coisa: você é casado? Sim, sou, mas as coisas lá em casa não estão muito boas. Eu falei: pelo amor de Deus, cara, você está complicando mais a situação, você está piorando mais a situação. Você acha que é dessa forma que você vai resolver o seu problema em casa? E dali a gente começou a conversar. E na mesma hora, olha como é que é o coração do homem. Na mesma hora, quando eu fui com ele para lá, eu falei: caramba, eu cheio de coisa para fazer na loja, vim para cá, tinha recebido uma demanda para resolver algumas coisas na loja, esse cara me pega para tomar um café, o crente quer ser um café legal, de manhã cedo, tomar um café, e ele já me bota essa bomba no meu colo. E ele simplesmente fala assim: não estou querendo que você resolva o meu problema, só estou querendo te dizer para depois você não ficar sabendo pelos outros e de repente me mandar embora, fazer alguma transferência. Olha a preocupação. Então, assim, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês e para mim? Está do nosso lado, mas não significa que nós não vamos olhar essas pessoas com carinho, com zelo e apresentando para eles o fruto que foi colocado em nós como trigo. O fruto que foi colocado na igreja.
como trigo. Acho que parou. Deu para compreender, irmãos, essa parte aqui? Eu citei um exemplo, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Não é para você simplesmente se imaginar ou pensar como um trigo e viver a vida, opa, que beleza. Então, já que está do meu lado, um dia vai ser separado, não precisa. Não, não é isso. Dar frutos é justamente esse, é produzir na vida das pessoas momentos de mudança e de poderem se alimentar, porque eles vão perceber, caramba, e aí você começa a perceber que talvez aquela pessoa ali que por algum motivo você julgou ser uma semente ruim, ela se transforma numa semente boa, porque eu e você não sabemos. Não sabemos. E aí eu queria pegar esse gancho para contar um pouquinho da história de Jesus para vocês, como ele lidou com essa situação. Jesus tinha um time pronto. Jesus sai, prega o Evangelho chega ao coração de algumas pessoas, e essas pessoas se tornam seus discípulos. Né? Vocês conhecem, todos eles, sabem. Só que no meio ali dos discípulos existia uma pessoa que fica claro para nós hoje, que conhecemos a história, que Judas era um joio. Judas era uma semente que foi colocada ali para crescer de maneira diferente dos outros. Os outros foram crescendo, alinhados com Jesus Cristo, no propósito de uma missão. Judas estava ali do lado, crescendo junto, sendo nutrido pela mesma terra, nutrido pela mesma água, tendo os mesmos alimentos daquele lugar, porém, com um propósito diferente dos outros. Se Jesus chega logo no início e diz para os discípulos que um daqueles que estavam ali iria traí-lo, eu tenho certeza, irmãos, que aqueles discípulos tentariam de imediato descobrir quem era para tentar tirar. Vocês lembram quando Jesus falou para Pedro sobre a tua morte, que Pedro não falou, não vou deixar você não. Não vou deixar você. Jesus vai e o repreende, dizendo que Satanás estava sobre ele tentando impedi-lo de ir para a cruz. E Jesus repreende. Se fôssemos nós naquele lugar, por isso que eu quero trazer dessa parábola a ideia de que eu e você não podemos julgar ninguém, nem pensar nada a respeito das pessoas, mas sim viver o Evangelho, nos preocupar em viver o Evangelho, amar a Cristo, e os frutos que vierem sair das nossas vidas pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo, eles sim vão promover as mudanças. Porque Jesus naquele momento ele repreende e ele intercede pela vida de Pedro, ainda que tenha tido uma atitude de alguém que se pareça com joio, eu sei que você é um trigo. Quando Jesus vai para a vida de Judas, quando ele começa a chegar o momento da sua morte na cruz, ele dá ordem para que aquele joio que não dá fruto, que é uma palha, que não serve para nada, vá e faça aquilo que te cumpra fazer. Jesus está crescendo no meio deles. Eles estão ali, mas Jesus está focado em dar fruto. Jesus está focado em obedecer o Pai, naquele que o semeou na terra. Jesus está focado em chegar até o final. Lá no final vai aparecer uma espiga maravilhosa. Lá no final, quando eu morrer e a espiga aparecer,
muitos darão frutos por isso. Então ele continua vivendo, mesmo sabendo que do seu lado tem alguém que vai traí-lo, mesmo sabendo que tem alguém que vai chegar uma hora ali que vai entregá-lo. Mas ele entende que tem um Deus que é soberano e que vai conduzir todas as coisas, ainda que ela traga dor, ainda que ela traga sofrimento como foi o dele, ainda que em algum momento ele peça para que aquilo não aconteça, mas ele sabe que a vontade de Deus é a melhor. Irmãos, ainda que esteja sendo difícil, se você hoje é uma semente de trigo, ainda que esteja sendo difícil, e que do seu lado é óbvio que tem, porque a palavra de Deus diz que tem joio, e você identifica, e você sabe que está vivendo dias difíceis, lembre-se que na hora certa Deus vai dar uma ordem para que isso cesse. Se for nessa terra, coisas relacionadas ao nosso dia a dia, às vezes é um patrão, Deus vai lá e tira ele porque o tempo dele acabou naquela empresa. Isso não significa que ele vai para uma empresa pior, não significa que ele vai ficar desempregado, mas Deus por algum motivo tira ele dali e bota ele numa outra empresa. Imagina o seu diretor em cima de você, esse cara é um cão. E você está ali, vivendo, sendo massacrado, tentando e tal, mas crescendo em Cristo, apresentando os seus frutos, os frutos do Senhor na tua vida. E aí esse cara, um diretor, sai dali, vai ser presidente de uma outra empresa. Aí você fala assim, queria que tirasse, não precisava ser para presidente. Mas Deus faz. Deus faz as coisas. A questão é que Deus está cuidando de tudo. É Ele quem cuida desse campo. É Ele quem cuida da semente que Ele plantou. Uma outra coisa que eu queria deixar claro, eu acho que eu já falei muito sobre isso daqui. Nós não temos condição nem poder para separar o joio do trigo. Quem faz isso é o Senhor. Nós vivemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. Não sabemos com quem nós vamos nos relacionar lá fora. Não sabemos com quem nós vamos desenvolver algum tipo de atividade. Só Deus pode julgar as pessoas. Só Deus pode dizer qual será o fim de cada um. Eu e você não. Nós somos a semente. A semente ela não faz nada. Nem mesmo os ceifeiros. Quem faz é o semeador, é o dono do campo. É ele quem vai dizer. Então, irmãos, chegará um dia em que o joio será definitivamente separado. Definitivamente separado. Ainda aqui nessa terra, como um bom semeador, Deus ele vai cuidar de mim e de você em algumas questões da nossa vida, em que Ele entenda que o joio precise ser tirado, mas Ele faz isso. Como o exemplo que eu dei de um trabalho, de uma situação, até mesmo dentro do contexto de igreja, Deus vai dar direção, Ele vai orientar. Por isso que é muito importante nós, pastores, líderes, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, olha ao Senhor. Precisamos orar ao Senhor. Precisamos estar muito, mas muito sensível à voz do Senhor. Aqueles homens ficaram meio que desesperados. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Às vezes é o desejo do nosso coração também. Por questões de zelo, por questões de cuidado. Mas a gente sabe que tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. E essa parábola também traz para a gente um pouco dessa paciência, desse zelo comedido, com muita preocupação naquilo que nós vamos tomar de atitude. Porque nós precisamos ouvir o Senhor, porque o nosso coração, ainda que Ele demonstre coisas legítimas e talvez muito centrada na palavra,
mas mesmo assim eles precisam ser colocados diante de Deus para sabermos se isso é a forma correta. Nós não podemos fazer, mas Ele sim, porque Ele um dia vai separar definitivamente, e aí, nesse grande dia, nós vamos viver para sempre, junto com aquele que, ao ser semeado nessa terra, cresceu no meio de Jesus Cristo, a minha semente, a semente que eu sou hoje, e a semente que eu creio que todos vocês são, ela veio de uma semente chamada Jesus Cristo. Foi lançada nessa terra, nasceu junto com todos os problemas, mas não perdeu o foco naquilo que ele tinha para cumprir. Que você não perca o foco. Que você entenda hoje para aquilo que você foi chamado como um trigo. Que você entenda que você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para dar fruto. E uma árvore, para dar fruto, ela precisa receber nutrientes. E o próprio Jesus é o nosso nutriente, a palavra de Deus. Volte para a Bíblia, volte para a palavra do Senhor, volte para a comunhão com os santos, volte a se envolver com o reino, volte a se envolver com a obra, volte a estar na árvore. Volta, meu querido, esteja junto. Você, como uma semente de trigo, com todas as dificuldades que você possa ter, Deus nos chamou para sermos frutíferos. Em nome de Jesus, que você pense nisso nessa manhã. Nós vamos orar, e logo depois nós vamos cear. E que você entenda esse momento da ceia como algo precioso na tua vida. Algo precioso. Jesus se deu, Ele se repartiu pela vida dos teus filhos. Ele se entregou naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz. Falei da cruz e lembrei de mais um exemplo. Eu e você só sabemos que um daqueles ladrões herdou a vida eterna, como o próprio Jesus disse para ele, porque ficou registrado na Bíblia. Porque se eu e você fôssemos julgados sem saber que ele herdou a vida eterna, nós diríamos que ele foi para o inferno. Mas como um trigo, no final da vida, um homem que ficou preso, fez várias coisas erradas, mais um motivo para que eu e você não julguemos, não deixemos de dar fruto, não deixemos de nos preocupar com as pessoas, porque nós não sabemos quem elas são. Esse exemplo fica para mim e para você. Um homem que viveu preso, praticou várias coisas erradas, mas no grande dia da sua vida surge um fruto que só pode vir da parte de Deus, em levar aquele homem a reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Talvez esse patrão ruim que Deus tirou da sua vida durante aquele momento e levou ele para ser presidente de uma nova empresa. O cara era o cão. Talvez você venha receber notícias dele mais tarde, que ele agora é um homem de Deus. Como eu tenho notícias de amigos que eu talvez diria, nossa, como é que foi isso? Mas acontece. Vamos viver o Evangelho, vamos cear, sabendo que esse homem que está partido aqui nas nossas mãos, é Ele quem nos conduz, Ele que conhece todas as coisas, e Ele vai, no tempo certo, fazer aquilo que precisa ser feito. Tá bom? Eu queria ler um texto antes de nós servirmos a ceia. Mateus, capítulo 26,
texto muito conhecido diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todo, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. É a semente sendo lançada na terra, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. E daí por diante, tendo os pecados perdoados, os frutos comecem a surgir. O trigo começa a dar o seu fruto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa manhã, pela tua palavra, te agradecemos porque vamos ter agora a oportunidade de ceiar. E sabemos que isso é feito, Senhor, aquelas pessoas que hoje estão em comunhão contigo, têm compromisso com a igreja. Mas sabemos também, se existe alguém aqui que por algum motivo se acha indigno de ceiar, de comer do pão e beber do cálice, a tua palavra diz que se reconhecer o erro, os seus pecados e pedirem perdão ao Senhor, o Senhor que conhece o secreto do seu coração, é capaz de perdoar, de sarar e de salvar, e assim trazê-la para junto da comunhão. Eu te agradeço por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos encerrar. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre desde sempre. Convido a igreja a se pôr de pé e cantar no início. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços.
graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou desde sempre. Me de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. E se tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é você que vive em mim. Que vive em nós.
Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada dia o Senhor habita fortemente em nós, Senhor Deus. Pai, eu venho pedir, Senhor Deus, para que a gente seja como trigo, Senhor Deus. A cada dia, Pai. E que a gente tenha um olhar de amor, Senhor Deus, a esse mundo, Senhor Deus. Para proclamar o Seu Evangelho da maneira como ele deve ser proclamado, Pai. Que a gente espere em Ti, Senhor Deus, com toda a paciência, Senhor Deus, e esperança. Porque o Senhor nos salvou, Senhor Deus. E um dia nós estávamos do outro lado, Pai. De um lado, Senhor Deus, que a gente achou que não teríamos salvação, Senhor Deus, mas o Senhor veio até nós, Senhor Deus, e mostrou que o Senhor nos cercava e continua nos cercando, Pai. Que o Senhor nos dê paciência para poder ver esse mundo, Senhor Deus, e saber que o Senhor rege, Senhor Deus. O Senhor guarda, Senhor Deus. O Senhor nos dá proteção e segurança, Senhor Deus, para poder proclamar o Seu Evangelho, Senhor Deus. E fazer com que uma coisa que já é grande pareça ainda maior, se torne ainda maior para o Seu nome, Pai. Continuamos te chamando, Senhor. Espere em Ti, minha âncora Tu és, no temporal, firme estou em Ti, o Teu amor em Teu amor não existe mais temor. Confiarei só em Ti, Senhor. São fiéis as promessas da cruz, entregaste tudo.
Sente um minutinho. Uau! Que manhã! Cristiano, que manhã! Queria falar com o meu amigo o diácono Silvio, lá da Igreja Presbiteriana de Angra. Eita, glória! Ele falava isso lá na igreja. Glória a Deus por tudo isso. Termino esse culto adorando a Deus pela pregação gloriosa. Lembrando de Davi, consagrando o templo e falando da grandeza de Deus na vida de um povo que antes eram pastores nômades, desconhecidos lá no Oriente Médio, e agora uma nação poderosa, da onde veio o Messias, o pão da vida, o joio da glória de Deus para esse mundo. E você nessa manhã, você que está em casa, recebeu de Deus alimento para você ser trigo da vida, trigo que multiplica. E com certeza o Espírito da graça de Deus vai estar operando mudanças de joio a trigo e trigo para a glória de Deus, semeando nesse mundo. Ontem também eu queria dar um breve relato aqui, muito breve. Teve um time incrível lá em Itaipuaçu, evangelizando as ruas, encontraram pessoas extraordinárias lá, pessoas até conhecidas, que conhecem a nossa igreja aqui. E a experiência deles, eu quero que um dia eles contem para vocês. Tem sido extraordinária, assim como tem sido conosco lá em São José dos Campos. Graças a Deus, essa semana a cidade voltou para a fase laranja, ou seja, os lugares poderão reabrir. Não estava abrindo nem restaurante, a gente comia quentinha, mas graças a Deus foi uma semana grande. E eu quero também registrar aqui uma gratidão muito especial ao time que está trabalhando para a produção desse almoço, a direção do pastor Alessandro, do Axel, Luísa, e também um agradecimento ainda mais especial ao Moisés, que está ali literalmente com a mão no carvão, preparando esse almoço delicioso. Eu queria que vocês orassem pela vida dessa equipe maravilhosa, generosa, pessoas que oraram, que se envolveram, e os resultados, pastor Alessandro, foi isso, muito mais daquilo que a gente imaginou. Por isso a gente está vivendo aqui, eu posso falar isso sem a minha emoção, dias de avivamento, dias de renovação, dias de graça, onde você pode mergulhar na graça de Deus e ser transformado. A casa do Senhor, como dizia John Stott, é lugar para pecadores, para não continuarem pecadores e se transformarem em trigo transformado para a glória de Deus, como foi ouvido no sermão dessa manhã. Eu quero deixar mais um avisozinho. Hoje à noite nós teremos a continuação da série. Hoje o pastor Cláudio vai falar sobre o governo de Deus sobre as nações. Essa série é aquela série incrível que tem sido assim revolucionária no nosso coração. Então se você não se inscreveu, se inscreva para o culto da noite, porque tem faltado lugares. Então faça isso ainda hoje, tá bom? E eu quero te convidar para você ficar de pé. Nós vamos sair para... Acho que tem algo aqui. Vai ter algo aqui, Guilherme? Vai ter algo aqui. Deixa eu apresentar aqui. Desculpem, eu fui pego de surpresa. Vamos ver.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos continuar adorando a Deus por tudo isso que Ele está fazendo. Vocês vão sair um pouquinho, depois aguardem um pouquinho que nós vamos preparar aqui o salão para nós almoçarmos. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você ter vindo, ter trazido amigos. A gente está muito feliz. Vamos orar. Soberano Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Senhor. Isso é obra do Teu Espírito, isso não é obra humana. Obrigado porque o Senhor contou conosco para participar dessa obra. E obrigado porque a Tua graça tem se derramado sobre vidas, tem dado muita graça e poder para que possamos fazer a Tua obra na terra e fazer discípulos, Senhor. Obrigado por esse time incrível, obrigado por esse vídeo que ficou lindo. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Senhor, nós te agradecemos por esse almoço que nós iremos agora participar. Muito obrigado pelas mãos que o preparou. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e ainda continuará a fazer em nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Até mais tarde, irmãos.